Eles são muito parecidos conosco. São quase como nós, mas não exatamente. Por gerações, os neandertais foram vistos como brutamontes que viviam em cavernas. Uma espécie presa nas sombras da história e destinada a desaparecer sem deixar vestígios. Os livros didáticos os retratavam como primitivos e de vida curta. Seu legado se resumiria a cavernas frias e ossos dispersos. Mas a verdade, como a ciência moderna agora sugere, é muito mais complexa. Escondida nos fragmentos do DNA ancestral dos neandertais, encontra-se uma descoberta estranha. Uma descoberta que abala nossas narrativas mais familiares sobre sua origem e seu destino. Esses sussurros genéticos não contam uma história simples de ascensão e queda, mas apontam para origens verdadeiras, complexas, surpreendentes e ainda muito conectadas a nós hoje. Os parentes misteriosos. Por mais de um século, a imagem dos neandertais tem fascinado nosso imaginário. Eles não eram criaturas míticas ou estranhos distantes, mas primos próximos que percorreram as mesmas paisagens que nossos próprios ancestrais. Fósseis espalhados da Espanha à Sibéria revelaram corpos poderosos, narizes largos e crânios com sobrancelhas proeminentes que os identificavam como diferentes, mas inegavelmente humanos. Arqueólogos descobriram ferramentas de pedra ao lado de seus restos mortais, lareiras cheias de cinzas e ossos de animais abertos para extração de tutano. O que esses fósseis nos dizem é que nossa espécie, o Homo sapiens, é 100 mil anos mais antiga do que pensávamos. Somos um terço mais velhos do que imaginávamos. Essas descobertas revelaram que eles eram caçadores habilidosos, fabricantes de ferramentas e sobreviventes da era glacial. Mas uma pergunta permanecia no ar. De onde vieram? Inicialmente, os estudiosos presumiram que a resposta era simples. Os fósseis mais antigos de neandertais apareceram na Europa. Assim, construiu-se a história de que essa era a sua terra natal. Gerações de livros didáticos repetiram a afirmação de que os neandertais eram um ramo europeu da humanidade, moldado pelo frio e pelas geleiras. Mas, à medida que mais evidências surgiram, essa narrativa simplista começou a ruir. Fósseis no Oriente Médio tornaram tênues as fronteiras entre os neandertais e os primeiros Homo sapiens. A descoberta de ossos na Ásia Central ampliou sua distribuição geográfica muito além da Europa. Passo a passo, ficou claro que o mundo dos neandertais era maior, mais interconectado e muito mais misterioso do que qualquer um imaginava. Alguns cientistas sugeriram uma origem africana, apontando para o ancestral comum que tínhamos com os neandertais há centenas de milhares de anos. Outros insistiram que sua história começou na Europa, onde suas características distintivas emergiram de populações anteriores. Outros ainda propuseram uma pátria mais ampla, estendendo-se pela Eurásia, onde ondas migratórias e mudanças climáticas poderiam ter levado seus ancestrais por milhares de quilômetros. A cada novo fóssil e a cada nova escavação, o debate se acirrava. Mas o mistério permanecia sem solução. A chegada da análise de DNA antigo no final do século XX e início do século XXI prometia mudar tudo. Minúsculos fragmentos de material genético preservados em dentes e ossos ofereciam a oportunidade de testar teorias que por muito tempo se basearam apenas em formatos de crânio e ferramentas de pedra. Se o DNA pudesse ser recuperado de fósseis de neandertais, isso poderia revelar não apenas seu parentesco conosco, mas também os caminhos ocultos de suas origens. Contudo, quando os primeiros resultados surgiram, levantaram mais perguntas do que respostas. Os neandertais se apresentavam diante de nós como um enigma. Seus ossos eram familiares, suas ferramentas reconhecíveis, sua presença na Eurásia inegável. Mas o rastro de suas origens permanecia oculto. Seriam eles filhos da Europa, andarilhos da África ou frutos de algo mais estranho que abrangia tanto o Oriente quanto o Ocidente? O único caminho a seguir era investigar a fundo seu DNA. E essa busca abriria portas que ninguém esperava, separando-nos de nós. Agora, estudos genéticos de DNA revelam uma verdade surpreendente. Neandertais e humanos modernos não são primos distantes, mas parentes, ambos descendendo de um ancestral comum que habitou a Terra há quase 500 mil a 600 mil anos.
É provável que esse ancestral tenha percorrido partes da África e da Eurásia Ocidental, dando origem a vários ramos da árvore genealógica humana. Um desses ramos nos levaria ao Homo sapiens. Outro se formaria nas terras geladas e florestais da Eurásia, dando origem aos Neandertais. Durante décadas, apenas os fósseis guiaram essas reconstruções. Um dos sítios mais importantes é Cima Delos, no norte da Espanha. Uma caverna profunda que preservou os restos mortais de mais de 2 dezenas de indivíduos que datam de cerca de 430 mil anos atrás. Seus esqueletos apresentam características inegavelmente neandertais. Mandíbulas fortes, sobrancelhas grossas e estruturas faciais que indicavam as características que mais tarde definiriam o rosto clássico dos neandertais. No entanto, quando os pesquisadores extraíram DNA antigo desses ossos, depararam-se com um enigma. O DNA nuclear os alinhava claramente com os neandertais, mas seu DNA mitocondrial, herdado apenas pela linhagem materna, surpreendentemente os aproximava mais dos Denisovans, outro grupo arcaico encontrado muito mais a leste, na Sibéria. Essa contradição era mais do que uma mera peculiaridade dos dados. Sugeria que a história dos neandertais já estava entrelaçada com a de outras populações mesmo em seus estágios mais remotos. Talvez seus ancestrais tivessem trocado genes com grupos relacionados aos Denisovan, ou talvez uma onda inicial de humanos tenha introduzido novas linhagens mitocondriais que persistiram por milhares de anos. Seja qual for a explicação, a descoberta destruiu a ideia de uma separação simples e levantou a possibilidade de uma teia de relações muito mais complexa. O momento dessa divisão inicial também é importante. Em algum momento entre 500 mil e 600 mil anos atrás, a população ancestral comum se dividiu. Uma linhagem eventualmente se tornaria nós, levando adiante inovações que se espalharam da África. A outra linhagem, os neandertais, começou a se adaptar aos climas rigorosos da Europa e da Ásia Ocidental. Mas essa separação não foi instantânea. As populações se sobrepuseram, se deslocaram e se cruzaram de maneiras que dificultam o estabelecimento de limites precisos. Os fósseis de Sema nos lembram que o que parece uma árvore genealógica no papel muitas vezes se assemelha a um rio entrelaçado na realidade. E quanto mais os cientistas investigavam, mais estranho se tornava. O Oriente encontra o Ocidente. Quando os primeiros genomas neandertais completos foram sequenciados, revelaram algo inesperado. Os neandertais não constituíam uma população uniforme espalhada pela vasta extensão da Eurásia. Em vez disso, seu DNA está dividido em 2 ramos principais. No oeste, populações prosperaram na Europa, deixando para trás fósseis em locais como a Caverna de Víndia, na Croácia, e sítios arqueológicos por toda a França e Espanha. No leste, outro grupo vivia a milhares de quilômetros de distância, nas montanhas Alai, na Sibéria. Embora separados por imensas distâncias e ambientes hostis, ambos os grupos eram claramente neandertais. Contudo, suas diferenças genéticas contavam uma história de longo isolamento, pontuado por reencontros surpreendentes. Os neandertais de Alai carregavam assinaturas distintas em seus genomas, marcadores que mostravam que haviam divergido de seus primos ocidentais há dezenas de milhares de anos. Ainda assim, vestígios de ancestralidade compartilhada revelaram que, em vários momentos, ondas migratórias permitiram que um grupo substituísse ou se misturasse com o outro. Mudanças climáticas, alterações nos rebanhos animais e a abertura ou fechamento de corredores migratórios significavam que as populações neandertais nunca eram estáticas. Em um momento, o leste podia ser dominado por uma linhagem ligada à Europa. No momento seguinte, podia ser substituído por um grupo local com sua própria história. A constante movimentação entre regiões significa que os neandertais não eram definidos por uma única pátria ou um único caminho evolutivo. Sua presença em uma área tão vasta demonstra sua grande capacidade de adaptação, permitindo-lhes sobreviver tanto no frio intenso da Sibéria quanto nas florestas mais amenas da Europa Ocidental. No entanto, seu registro genético complica qualquer tentativa de traçar uma linha divisória clara em sua história.
Em vez de uma árvore organizada com ramos bem definidos, as evidências apontam para algo mais parecido com uma teia, onde grupos se separaram. Permaneceram à deriva por milhares de anos e depois voltaram a entrar em contato para trocar genes novamente. Um exemplo notável vem de um genoma Neandertal encontrado na caverna de Chagarskaya, na Sibéria. Apesar de sua localização no extremo oriente, o DNA desse indivíduo mostrou maior afinidade com neandertais da Europa Ocidental do que com os neandertais Alai, que viveram na mesma região anteriormente. Essas descobertas revelam um padrão de rotatividade populacional que deve ter se estendido por vastas paisagens. Os grupos neandertais não eram bolsões isolados, mas parte de uma rede dinâmica e interligada que se estendia da costa atlântica ao coração da Ásia. Mas como esses grupos dispersos permaneceram conectados através de distâncias tão vastas? A resposta está nas estradas de gelo e pedra. Estradas de gelo e pedra. A era do gelo não foi um bloco monolítico congelado, mas um ciclo incessante. Vastos glaciares avançaram e recuaram, esculpindo montanhas, represando rios e abrindo novas paisagens para a travessia de animais e humanos. Durante os períodos mais frios, o gelo isolou a Europa em um deserto implacável, forçando a vida a migrar para o sul em busca de refúgios. Com o aquecimento do clima, essas barreiras congeladas derreteram, transformando vales e declives em amplos corredores verdes por onde vagavam manadas de mamutes e bisontes. Grupos de neandertais seguiram esses animais, atraídos para novas terras e envolvidos em encontros com estranhos que haviam chegado de outra direção. O Cáucaso foi um dos corredores mais importantes. Essa região acidentada ficava no coração do continente, uma dobradiça entre o leste e o oeste, onde os neandertais inevitavelmente se encontravam. Para alguns, era uma muralha de picos intransponíveis, mas para outros, era um portal, abrindo rotas que ligavam a Sibéria à Europa. Estudos de DNA revelam que o Cáucaso atuou repetidamente como um ponto de intercâmbio genético, onde populações se dividiram, se fundiram ou foram completamente substituídas. Um grupo poderia ocupar a região por milhares de anos, apenas para desaparecer quando as pressões climáticas provocassem a chegada de uma nova onda migratória. O registro genético captura esses movimentos com uma clareza surpreendente. Alguns neandertais siberianos revelaram-se mais aparentados aos europeus do que aos habitantes locais mais antigos, sugerindo migrações inteiras que eliminaram linhagens mais antigas. Em outras ocasiões, fósseis na Europa Central revelam DNA que remonta ao leste, mostrando que o fluxo não era unidirecional, mas um constante vai e vem. Até mesmo o DNA mitocondrial conta uma história de convulsões ocultas. Linhagens maternas inteiras desaparecem do registro, substituídas por recém-chegados, como se ondas migratórias varressem repetidamente a região, carregando novos fragmentos para a teia neandertal. Essa história de idas e vindas nos mostra algo importante. Os neandertais não eram um grupo único e estável com um local de nascimento definido. Sua identidade foi construída pelo movimento, moldada por uma geografia que nunca permaneceu estática. Eles eram como um rio entrelaçado, cada canal carregando sua própria história. Às vezes correndo sozinho, às vezes se entrelaçando com o fluxo principal. Ao longo de centenas de milhares de anos, esse entrelaçamento produziu um mosaico de populações que, juntas, formaram o que chamamos de neandertais. É aqui que o mistério de suas verdadeiras origens se revela pela primeira vez. Seus primórdios nunca estiveram ligados a uma única pátria, mas sim a redes que abrangiam as gélidas rotas da Eurásia da Era Glacial. Eles eram um povo nascido não de uma única terra, mas de inúmeras travessias. E justamente quando essa intrincada rede parecia suficientemente complexa, outra espécie misteriosa surgiu. Os Denisovans encontram outros Denisovans. A história dos neandertais torna-se ainda mais estranha quando outro ramo obscuro da humanidade entra em cena, os Denisovans. Durante anos, eles permaneceram desconhecidos para essa ciência, invisíveis no registro fóssil, exceto por alguns fragmentos de ossos e dentes encontrados na caverna de Denosova, na Sibéria. No entanto, a partir desses fragmentos, o DNA revelou uma população inteira que outrora habitou a Ásia. Ao contrário dos neandertais, que deixaram um longo rastro de esqueletos e ferramentas,
Os denisovanos são fantasmas cuja presença está principalmente registrada em genes. E esses genes mostram que eles não eram estranhos aos neandertais. Nas profundezas das montanhas Alai, neandertais e denisvens viviam próximos uns dos outros, às vezes até nas mesmas cavernas, embora talvez separados pelo tempo. Seus encontros não foram passageiros. Evidências genéticas comprovam que eles se cruzaram, deixando para trás híbridos que carregavam características de ambos os lados. Na verdade, Denisven acabou com porções significativas de DNA neandertal incorporadas em seus genomas. Alguns desses genes emprestados provaram ser valiosos, especialmente aqueles ligados à imunidade e à fertilidade. Por meio dessas trocas, estratégias de sobrevivência foram transmitidas de um lado para o outro, fortalecendo ambas as populações nos ambientes hostis que enfrentavam. Mas a relação não era unidirecional. O DNA neandertal também carrega indícios da contribuição dos denisovanos, embora as trocas exatas tenham variado ao longo do tempo e do espaço. No leste asiático, o padrão é particularmente forte, mostrando que os encontros entre os dois grupos ocorreram mais de uma vez. Em vez de serem povos isolados e confinados, eles eram fios de uma mesma rede mais ampla, entrelaçados por meio de contatos repetidos. Cada encontro diluía as fronteiras da identidade, lembrando-nos de que essas categorias, neandertal, denisovano e humano moderno, nunca foram tão bem definidas quanto imaginávamos. Os vestígios genéticos revelam um mundo onde a sobrevivência exigia conexão tanto quanto competição. Quando os grupos se encontravam, às vezes entravam em conflito, mas também compartilhavam não apenas tecnologia e territórios de caça, mas também linhagens sanguíneas. Esses cruzamentos enriqueceram seus descendentes, conferindo-lhes uma resiliência genética que se propagaria ao longo do tempo. Para os humanos modernos que vivem hoje em partes da Ásia e Oceania, o DNA dos denisovanos ainda persiste em pequenas quantidades, influenciando a forma como o corpo se adapta à altitude e às doenças. Esse legado existe apenas porque neandertais e denisovanos um dia caminharam sobre o mesmo solo e se viam não apenas como rivais, mas como parentes em potencial. O que emerge é um retrato da pré-história muito mais complexo do que se imaginava. Os neandertais não eram andarilhos solitários nas fronteiras da Europa. Eles faziam parte de uma complexa teia de povos unidos por migrações, encontros e miscigenação que se estendia por todos os continentes. Suas verdadeiras origens residem nessa intrincada rede de conexões. E os denisovanos eram um dos fios mais importantes que a compunham. Mas os neandertais não encontraram apenas os denisven. Eles encontraram a gente. E esses encontros mudariam a humanidade para sempre. Encontros conosco. Por centenas de milhares de anos, os neandertais viveram em seu mundo entrelaçado de climas variáveis, migrações e encontros com outros humanos arcaicos. No entanto, os encontros mais importantes de todos foram com uma espécie que era ao mesmo tempo familiar e completamente nova para nós. Os humanos modernos, Homo sapiens, surgiram na África e começaram sua lenta dispersão. Fósseis e ferramentas mostram que nossos ancestrais já estavam chegando ao Levante há mais de 100 mil anos, onde se depararam com neandertais em lugares como o atual Israel. Esses primeiros contatos podem ter deixado tênues vestígios genéticos, mas o verdadeiro impacto veio muito mais tarde, quando grandes ondas de Homo sapiens invadiram a Eurásia. Há cerca de 47 mil a 50 mil anos, os humanos modernos entraram na Europa e na Ásia em números suficientes para transformar o equilíbrio. Evidências de DNA neandertal revelam que, durante esse período, o cruzamento entre indivíduos da mesma família tornou-se generalizado. Cada pessoa viva hoje fora da África carrega um pequeno fragmento de ancestralidade neandertal, geralmente entre 1 e 2%. À primeira vista, isso pode parecer trivial, mas considerando bilhões de humanos, representa um legado imenso. É a prova de que os neandertais não desapareceram sem deixar sua marca. Em vez disso, tornaram-se parte de nós. A herança genética foi uma bênção ambígua. Alguns genes neandertais aprimoraram nossa resiliência,
fortalecendo o sistema imunológico contra doenças da Eurásia e influenciando as adaptações da pele e do cabelo que ajudaram os humanos a sobreviver em latitudes mais frias. Outras características herdadas, no entanto, mostraram-se menos benéficas. Certas variantes dos neandertais estão ligadas a maiores riscos de doenças como diabetes, depressão e até mesmo vulnerabilidade a infecções respiratórias graves. O legado dos neandertais não foi perfeito, mas sim uma faca de dois gumes, trazendo consigo vantagens e desvantagens para a era moderna. A arqueologia sugere algo além da mera troca genética. A sobreposição de ferramentas e práticas culturais sugere que os neandertais e os humanos modernos se observavam mutuamente, aprendiam uns com os outros e talvez compartilhassem maneiras de moldar pedra e osso. Em algumas regiões, as ferramentas utilizadas por ambos os grupos se confundem, dificultando a distinção entre as tradições. Esses encontros não foram momentos dramáticos isolados, mas interações contínuas que deixaram marcas profundas tanto nos corpos quanto nas culturas. Para os neandertais, porém, a história foi menos afortunada. Embora seu DNA tenha entrado em nossa linhagem, nossa presença crescente começou a sufocá-los. Grupos sociais maiores, tecnologias mais flexíveis e redes mais amplas deram ao Homo sapiens vantagens que os neandertais não conseguiam igualar facilmente. Os encontros que nos uniram também marcaram o início de seu declínio final. Mesmo com esse legado compartilhado, os próprios neandertais estavam em declínio. O declínio de um povo. Por mais de 300 mil anos, os neandertais resistiram. Prosperaram na Europa da Era Glacial, adaptaram-se ao frio da Sibéria e suportaram o ritmo incessante do avanço e recuo das geleiras. Sua história entrelaçada uniu grupos distantes do leste e do oeste, tecida através de encontros com os Denisovans e finalmente conosco. Contudo, até a corda mais forte pode se desfazer quando puxada com muita força. E no trecho final de sua história, os fios que os mantinham unidos começaram a se desfazer. O genoma Neandertal de Ali, um dos registros genéticos mais completos já recuperados, oferece uma janela para esse mundo frágil. O DNA Neandertal de Alti mostra sequências idênticas excepcionalmente longas, o tipo de sequência produzida quando os pais são parentes próximos. No caso dela, podem ter sido meio-irmãos ou tio e sobrinha. Esse grau de consanguinidade revela não um acidente raro, mas uma realidade mais ampla. Os grupos neandertais eram pequenos, frequentemente isolados e forçados a se reproduzir dentro de seus próprios círculos limitados. Ao longo das gerações, esse pool genético restrito os tornou menos resilientes, mais propensos a distúrbios hereditários e menos capazes de responder a mudanças repentinas. O ambiente ofereceu pouca misericórdia. A Era Glacial não foi um período de estabilidade, mas sim um ciclo implacável de transformações. Com o avanço das geleiras, os neandertais foram forçados a se refugiar em locais isolados, onde o alimento era escasso. Quando o clima esquentou, eles se aventuraram novamente, apenas para se depararem com paisagens em constante mudança e uma nova competição. Cada recuo e recolonização custou-lhes energia e números. Os mesmos corredores que antes entrelaçavam as populações tornaram-se gargalos, pressionando comunidades já frágeis. E então, nesse equilíbrio precário, surgiu o Homo sapiens. Nossa espécie surgiu em grupos maiores e mais interconectados. Construímos redes de troca mais amplas, compartilhamos ferramentas e ideias a grandes distâncias e adaptamos tecnologias para explorar praticamente qualquer ambiente. As evidências arqueológicas mostram que, embora os neandertais continuassem a produzir ferramentas de pedra habilidosas, a escala e a velocidade da inovação entre os Homo sapiens criaram uma vantagem. A competição nem sempre se dava por meio de violência direta, mas era decisiva. Nós conseguíamos sobreviver onde eles lutavam. Por volta de 40 mil anos atrás, os neandertais desapareceram como povo distinto. Suas cavernas foram abandonadas. Suas tradições de ferramentas se perderam e suas vozes foram silenciadas. Seria fácil ver isso como uma extinção, o simples fim de uma linhagem. No entanto, o DNA conta outra história.
Mesmo com a diminuição dos grupos neandertais, seus genes fluíram para nós, deixando vestígios em nossa imunidade, nossa aparência e até mesmo na forma como nossos corpos reagem a doenças. Uma parte deles ainda persiste. Seu desaparecimento não foi uma ruptura total, mas uma transformação. A última reviravolta na história entrelaçada que os moldou. O DNA ancestral dos neandertais finalmente revela que seu desaparecimento não foi uma ruptura total, mas uma transformação. A última reviravolta na história entrelaçada que os moldou. E é dentro dessa transformação que emerge a maior revelação: o estranho legado. Por muito tempo, acreditamos que os neandertais haviam desaparecido, apagados da história da humanidade, como se simplesmente tivessem fracassado. No entanto, o DNA ancestral provou o contrário. Seu legado não desapareceu com o último caçador em uma trilha varrida pelo vento. Ele continua vivo em nós. Todas as pessoas fora da África hoje carregam fragmentos de DNA neandertal, uma herança oculta entrelaçada em nossa biologia. Essa herança nos molda de maneiras sutis, porém profundas. Alguns genes neandertais fortaleceram nosso sistema imunológico, permitindo que os primeiros humanos sobrevivessem a novas doenças à medida que se espalhavam por paisagens desconhecidas. Outros fragmentos influenciaram nossa pele e cabelo, ajudando nossos ancestrais a se adaptarem aos ambientes mais frios e escuros da Eurásia da Era Glacial. Até mesmo aspectos do metabolismo, como a forma como nossos corpos processam gorduras e açúcares, carregam a marca dos neandertais. Dessa forma, eles nos equiparam para resistir, mas eles não eram humanos com apenas dons benéficos. A seleção natural rapidamente removeu muitos fragmentos prejudiciais, criando áreas desprovidas de DNA neandertal em nossos genomas, onde ele está quase ausente. Contudo, os fragmentos que permaneceram, aqueles que ajudaram mais do que prejudicaram, aumentaram em frequência, disseminando-se por milhões de pessoas. Sua história se entrelaçou com a nossa, não em fósseis ou ferramentas de pedra, mas em linhagens sanguíneas vivas. E aqui reside a estranha descoberta revelada por seu DNA. Os neandertais nunca tiveram uma única pátria, uma origem precisa a que apontar. Sua história é uma jornada entrelaçada, tecida do leste ao oeste, moldada por inúmeras migrações e encontros. Eles estavam ligados não apenas uns aos outros através de vastas paisagens, mas também aos Denisovans e, finalmente, a nós. O que antes parecia a história de um primo desaparecido é, na verdade, a história de quão profundamente interligada a família humana sempre foi. Os neandertais desapareceram como povo distinto há cerca de 40 mil anos. Mas seu desaparecimento não foi o fim. Foi uma transformação. Eles sobrevivem em nossos genes, na forma como nossos corpos combatem doenças, na maneira como nossos ancestrais se adaptaram ao mundo. Para entender sua verdadeira origem, é preciso compreender que nunca houve uma separação clara entre eles e nós. Existia apenas um único rio da humanidade, fluindo em muitos braços, às vezes se separando, às vezes se unindo, sempre moldando o que viria a seguir. Talvez o verdadeiro mistério não seja porque os neandertais desapareceram, mas quanto deles ainda caminha entre nós. Se você achou esta jornada ao nosso passado compartilhado fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais análises aprofundadas. Os neandertais realmente desapareceram ou ainda fazem parte de quem somos? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.